Então, vamos lá. Vamos resolver aqui, então, um exercício aqui. Então, eu tenho calcular o valor de resgate de uma aplicação de 27.000 a taxa composta de 3,1% ao mês após 72 dias, né? Então, o que eu quero saber é o valor de resgate. E isso, o valor de resgate é o total que eu tenho na conta, é o saldo, é o S, é o montante. Então, isso aqui é o que eu quero saber. E o que eu tenho de dados? Eu tenho que a aplicação foi de 27.000, então esse é o meu principal, o valor que eu apliquei na conta. Eu tenho que a minha taxa é juros compostos, de 3,1% ao mês. Esse A.M denota ao mês. E eu tenho prazo de 72 dias, certo? Bom, calcular a fórmula do montante é simplesmente aplicar a fórmula S igual a P vezes 1 mais I na N, certo? Onde o P, o I e o N são dados. Bom, aqui eu tenho, quando eu for aplicar a fórmula, eu tenho que ter um cuidado com a unidade de tempo da taxa e a unidade de tempo do prazo. Então, aqui eu tenho uma taxa que é o mês, eu sempre escolho seguir a conta pela unidade de tempo da taxa, sempre. Eu não penso nisso, eu simplesmente sigo a unidade de tempo da taxa, certo? Se a minha taxa aqui tá ao mês, eu tenho que converter meu prazo para o mês. Como é que eu faço isso? Aplico a regra do banqueiro. Então, 72 dias e um mês tem 30 dias pela regra do banqueiro, isso vai ser 72 sobre 30 meses, certo? E é esse o prazo aqui que eu vou usar, o meu prazo em meses, né? E agora é só fazer a continha. Então, aqui tem duas formas de fazer a continha. Uma usando uma calculadora comum, ou o método RPM. Então, se vocês forem usar uma calculadora comum, o que vocês vão fazer? Então, vocês vão seguir esses passos aqui e montar essa conta aqui, né? Então, isso aqui vai ser 27.000 vezes 1 mais... Quando a gente usa fórmulas, a gente tem que usar a taxa que a gente chama unitária, né? Então, a taxa unitária é 3,1 sobre 100. No momento que eu escrevo isso, não coloco por cento, porque ela é uma taxa unitária. Então, é esse valor de taxa que eu vou usar, 3,1 sobre 100, elevado na N. Qual que é o meu N? 72 sobre 30. Vocês vão me dizer daqui um pouquinho, mas esse N tá quebrado, ele não dá exatamente 1, 2, 3 meses. Se não lhe deram nenhuma outra informação, tu segue com o N dado, né? E daí agora eu vou colocar essa continha na calculadora, usando os parênteses de forma apropriada. Então, eu vou fazer 27.000 vezes, abre parênteses, 1 mais 3,1 dividido por 100, fecha parênteses, exponenciação, né? Aqui eu vou ter que abrir parênteses para botar o 72 sobre 30, 72 dividido por 30, fecha parênteses, igual. Quanto que a gente tem? 29.052 com 57. 29.052 com 57. Ali eu já arredondei em duas casas. A terceira casa é um zero, menor que 5, então fica só 29.052 com 57, tá? Essa aqui é a fórmula de fazer pelas fórmulas, né? E agora a gente vai aprender a fórmula de resolver isso usando a calculadora financeira e seus modos pré-programados de cálculos financeiros, correto? E como é que a gente faz isso? A gente olha daí para esses dados aqui e coloca nas teclas apropriadas, tá? Então, a gente tem uma tecla que representa o saldo, que é o que a gente chama FV, de Future Value, tá? Que é essa tecla aqui. A gente tem uma tecla que representa o principal, que é o Present Value, que é uma das razões que a gente usa o P, que chama PV. A taxa I é representada pela própria tecla I. E o prazo N é representado pelo próprio letra N. Nesse momento deve estar claro para vocês, né, a exceção do saldo, mas do montante, que a gente usa a letra S para se referenciar ao saldo, valor de resgate, saldo da conta.
Por que que a gente usa essas letras, né? Porque na calculadora, o principal, ele é representado por PV, então por isso P. A taxa I, em qualquer simbologia vocês vão usar o mesmo I. E o prazo, porque a gente não usa T, porque na calculadora aqui a gente tem o N, então fica mais intuitivo para vocês resolverem os problemas. Além disso, a gente reserva o T para quando a gente faz os cálculos, né, com prazos contínuos, que não é o caso nesse curso. Então, é isso. Daí, o que que eu faço? Então, a lógica, em boa parte dos problemas, é o seguinte. Eu tenho que fornecer para a calculadora 3 desses valores, né, entre o FV, o PV, o I e o N, e eu peço o quarto. Então, no caso, o que eu tenho de dados? Eu tenho PV, I e N. Então, eu coloco esses dados na calculadora, tá? Então, primeiro eu tenho que ter cuidado de limpar as memórias da calculadora. E a gente limpa as memórias da calculadora usando esse menu que chama o Clear. Então, o CLX limpa aqui o visor. E quando a gente faz o F Clear Fin, a gente limpa a memória financeira da calculadora, que é os valores que por algum acaso estavam armazenados nessas posições. Então, a gente tem esse cuidado para fazer essa limpeza inicial, tá? E agora a gente simplesmente coloca os dados, é bem simples assim mesmo. Então, 27.000 é o meu PV, tá? Cadê o PV? Eu sei que entrou, tem que ter um cuidadinho aqui, eu sei que entrou na memória do calculadora porque eu botei 27.000 e ela completou o restante do visor com zeros. Então, eu tenho certeza que foi para dentro da memória da calculadora. A taxa, a gente vai, diferentemente quando a gente usa a fórmula, né? Quando a gente usa a fórmula, a gente faz a conta pela taxa unitária. Aqui, a gente vai fazer a conta, a gente vai colocar o dado na calculadora com o valor percentual mesmo, tá? A gente não vai botar o percento, a gente só vai botar o valor numérico da taxa percentual, armazenar em I. Novamente, eu digitei 3,1 e ele preencheu o visor com zeros, eu sei que tá dentro da memória da calculadora esse valor 3,1. E quando a gente for fazer o prazo, como é que a gente faz? Daí aqui, lembre-se do que a gente aprendeu na sessão anterior, a gente só pode arredondar no passo final. Então, a gente vai fazer essa continha exatamente, 72 por 30 e colocar em N. Então, a gente vai fazer primeiro essa conta, usando a lógica RPN da calculadora. Então, 72, Enter, 30, divide. Calculei 72 sobre 30, dá 2,4. E armazeno isso direto em N, tá? Agora, eu já lancei 3 valores para a calculadora. Lancei o valor do PV, lancei o valor do I, lancei o valor do N. Estou pronta para perguntar para a calculadora quanto é o meu montante? Quanto é o meu montante S que você chama de FV? E eu faço isso simplesmente teclando FV. Bom, vocês veem que deu um valor diferente aqui, né? O valor que a gente achou antes foi 29.052,57. Por que que isso aqui aconteceu? Justamente porque esse prazo aqui não é inteiro. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter quando usa a calculadora financeira. Existem 2 formas de lidar com prazos que não são inteiros, tá? Que a gente vai aprender em breve. Então, a gente tem a convenção exponencial, que é exatamente essa aqui que a gente fez essa conta aqui, tá? Essa aqui é a convenção exponencial. A gente usa o prazo exatamente como ele vem no expoente, tá? E a gente tem uma outra convenção que se chama convenção linear, tá? E essas 2 convenções eu vou explicar num outro vídeo, mas agora aconteceu esse erro e eu quero aproveitar esse erro para explicar para vocês o que deu errado. E percebam que mesmo eu erro isso de vez em quando, então vocês têm que ter esse cuidado na prática de vocês de fazer as contas na calculadora. A calculadora, ela pode fazer a conta tanto na convenção exponencial quanto na convenção linear. Tá, professora, mas como é que... E o que aconteceu aqui, que ela deu esse valor de 29.055,83, né?
é que ela fez a conta na convenção linear, né? Que dá um valor maior. E como é que eu faço, tá, professora? Mas como é que eu faço para fazer ela fazer a conta na convenção exponencial? Então, para ela fazer a conta na convenção exponencial, eu tenho que ter o cuidado de observar se tem um C no visor da calculadora. Para colocar esse C no visor da calculadora, eu uso os comandos STO e EX. Então, ele entra no visor e sai do visor usando essa sequência de comandos aqui. Quer ver? Então, aqui eu vou digitar STO, EX e aparecer um Czinho ali no visor. Correto? No momento que aparece aquele C no visor, a calculadora está programada para fazer a conta na convenção exponencial. E eu não preciso fazer mais nada, porque eu já lancei, vou até verificar, ó. O meu N continua 2,4, o meu I continua 3,1 e o meu PV continua 27.000. E agora eu tenho o C no visor para fazer na convenção exponencial. Então, agora eu simplesmente teclo FV e daí sim eu acho exatamente o mesmo valor que a gente obteve antes, 29.052,57, certo? Então, o que a gente tira daqui? Para fazer as contas na calculadora financeira, eu simplesmente lanço os dados usando as teclas corretas. Observo qual que é a convenção que está programada, observando se tem um C no visor ou não. Se eu quero usar a convenção exponencial, eu tenho que buscar um C no visor. Se o C não está no visor, eu tenho que fazer essa sequência de comandos STO e EX para colocar o C no visor, certo? E é assim que a gente pode usar a calculadora financeira para resolver os problemas, sempre tendo esse cuidado de observar a convenção que está pré-programada no visor.